Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, muito sério, que é o racismo, né? Esses dias aí a mídia, né, o mundo inteiro falando sobre esse assunto e eu achei importante esse canal também falar sobre esse assunto. O racismo é uma coisa criminosa, é uma coisa ruim, é uma coisa que não deveria existir. Mas infelizmente existe, né? Neste mundo imperfeito, nesse mundo de pessoas imperfeitas, o racismo ainda é um problema muito grave e que não acaba, né? Não tem um fim, né? Esperado aí, previsto. Então, como esse canal é um canal que fala de Bíblia, né? A gente vai falar hoje o que a Bíblia fala sobre racismo, né? Se há alguma esperança para a humanidade, o que a Bíblia fala, se a Bíblia promove, se a Bíblia condena, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Então, como sempre, a gente vai usar a Bíblia pela Bíblia. Não estou aqui representando nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma placa aí. Então, a gente vai falar, desculpem, de Bíblia. Então, vamos lá. Racismo é um assunto muito delicado, é um assunto preocupante, é um assunto grave. Como eu disse, está aí na mídia mais uma vez. E existe muita controvérsia, porque pessoas que não são racistas são chamadas de racistas. Muitas pessoas usam esse tema para promover algumas ideias que são tão absurdas quanto o racismo. A gente viu aí na mídia aí alguns grupos, né, usando de violência, né, para poder chamar a atenção contra o racismo. Eu ainda não entendi como que funciona, como que você vai acabar com o racismo usando vandalismo, assassinando pessoas, porque pessoas foram assassinadas em algumas manifestações, incendiando coisas, né, incendiando prédios, saqueando lojas. Eu não sei como é que isso acaba com o racismo. Então a gente vai falar sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então vamos lá. Toda vez eu coloco as informações aqui para que vocês não fiquem só nas minhas palavras, para que vocês também possam pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Como que o racismo começou, né? Alguns dizem que a Igreja Católica promoveu o racismo, né, ou justificou o racismo usando a Bíblia, né? Quando precisou, né, que os navegadores, os colonizadores escravizassem algumas pessoas, a igreja usou a Bíblia para justificar a escravidão. Eu não quero me ater a este assunto, se a Igreja Católica fez ou não fez isso. Eu quase me formei em história e algumas histórias que a gente ouve ali é que não é bem assim. A escravidão, na verdade, era uma coisa ruim que era fazer parte da cultura humana. Então, ou seja, escravos sempre existiram. Não foram só os negros que foram escravizados. Negros foram escravos, pessoas brancas, pessoas asiáticas, pessoas de várias etnias, de vários povos já foram escravos. Principalmente quando você estuda cultura romana, cultura antiga, você sabe que pessoas de qualquer classe social poderiam se tornar escravos. Né? Escravo era uma coisa da natureza humana, era uma coisa cultural. Então não foi só os negros que foram escravizados. Então não tem como eu dizer aqui que sim, a Igreja Católica criou o racismo contra o negro e ainda justificou com a Bíblia. Há uma teoria de que eles fizeram isso, mas eu não vou entrar neste mérito. Porque há controvérsia, como eu disse. Não há prova suficiente de que a Igreja Católica tenha feito isso de fato. Porém, a gente sabe que no Brasil os escravos eram negros, né? Tentaram escravizar os índios, não deu certo, escravizaram os negros. Só uma curiosidade histórica. Os negros que vieram para o Brasil para ser escravos já eram escravos na África. Eu disse que esse tema é delicado porque algumas pessoas acham que o homem branco, o homem colonizador, o português, chegou na África, saqueou, né, sequestrou os negros e trouxe para o Brasil e transformou eles em escravos. Não, não foi exatamente isso que aconteceu. Alguns escravos que vinham para o Brasil, pessoas que eram escravizadas e vinham para o Brasil, já eram escravos na África
e em alguns casos eram vendidos pelos próprios negros. Havia uma cultura de que tribos, né, atacavam outras e na derrota os derrotados viravam escravos. Então, por exemplo, se a minha tribo atacou a sua tribo, os derrotados da sua tribo são os meus escravos, então eu posso vendê-los. E então estes homens vendiam esses escravos para os portugueses que estavam vindo para o Brasil. Bom, isso é uma curiosidade histórica, há vários relatos, há vários documentos que provam isso, embora isso não seja ensinado exatamente dessa forma na escola. Mas há documentos também que são bem acessíveis, que são documentos de naturalistas e de filósofos do século XVIII que justificavam ou criavam, né, a ideia de racismo. Como assim? Alguns homens como Charles Darwin, eu já vi que esse vídeo vai ser bem polêmico para pessoas não cristãs que vejam esse vídeo. Charles Darwin e um homem chamado Linneu, que era um naturalista ou filósofo, agora eu não lembro bem, mas você pode pesquisar, ele escreveu um livro chamado Sistema Natural, onde ele definia os homens, né, a raça humana, em 4 raças. Né? Aí, então existia o homem branco, o homem americano, o homem amarelo e tinha um outro grupo lá que agora eu não estou lembrando, mas nesse livro ou na internet você pode pesquisar. Sistema Natural. E ele definiu essas 4 raças humanas, né? Principalmente, basicamente essas 4 raças humanas. E para resumir, ele mostrava que o homem branco era superior e os outros eram inferiores, principalmente o negro, né? Então, ou seja, no século XVIII, este homem, fazendo observações, chegou a esta conclusão. Hoje, inclusive, algumas coisas que ele desenvolveu ainda são usadas na ciência, outras não. Mas Linneu, né, que escreveu esse livro Sistema Natural, ele tinha essa ideia de que o homem branco é superior e os outros homens são inferiores. Charles Darwin, no seu livro A Descendência do Homem, ele também tinha a mesma ideia. Né? Inclusive ele usa de termos que hoje são considerados bem racistas, né? Onde ele coloca o homem negro como uma raça inferior, uma raça que deveria ser subjugada. Eu li um trecho desse livro e ele dá a entender, inclusive, que chegaria uma época no futuro em que o homem branco dominaria o mundo e o homem negro, se existisse, seria só para servir. Então, ou seja, temos aí Linneu com o seu livro Sistema Natural e Charles Darwin com o seu livro A Descendência do Homem, promovendo, pregando o racismo. Inclusive Adolf Hitler, né, o famoso nazista aí, que cometeu aquelas atrocidades que nós sabemos muito bem, ele usava essas ideias para promover a sua ideia de raça ariana. Né? Então, o Adolf Hitler pegou meio que essa base científica, né, desses homens para promover a sua ideia de raça superior. Mas então agora a gente vai para o que a Bíblia fala sobre racismo. Será que Deus concorda com isso? Será que Deus criou, né, povos que são superiores, homens que são superiores, né, pessoas que podem subjugar outros? Será que Deus criou pessoas para serem escravos de outras pessoas? Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 3, a gente vai começar lá do começo da Bíblia, né? Lá da época da criação, já para a gente ver qual era o objetivo. Então você vai acompanhar comigo, se você quiser olhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Depois disso, Adão chamou a sua esposa de Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os viventes, ou em outras traduções, de toda a humanidade. Então, ou seja, Adão, ele chamou a sua esposa de Eva, porque a partir de Eva, né, os outros homens, a humanidade se desenvolveria. Né? Ela seria a mãe de todas as nações, de todos os povos, de todos os homens. Todo ser humano que surgisse ali seria descendente de Eva. Então ela é mãe de todas essas pessoas. O que Gênesis está dizendo aqui? Nós temos um pai e uma mãe em comum.
o primeiro homem e a primeira mulher. Então, ou seja, Deus não criou vários casais. Deus criou um casal, Adão e Eva. E a partir deles nós fomos gerados. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Bom, aqui fica óbvio que Deus estava dando a ordem para Adão e Eva para procriarem, né, encherem a terra e eles dominarem sobre a natureza, sobre os animais e tudo. Em momento nenhum desse versículo diz que era para eles dominarem sobre outros humanos, né? Que eles iam se tornar uma raça superior ou alguma coisa do tipo e que eles poderiam dominar sobre outros humanos. Aqui diz que todos somos descendentes de Adão e Eva e que nós, como humanos devemos administrar a natureza terrestre, os animais, as árvores, as aves, né? É isso. Gênesis capítulo 9, versículo 18 e 19. Diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Mais tarde, Cã tornou-se pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Nós sabemos que Adão e Eva, né, foram expulsos do paraíso depois de desobedecerem uma ordem explícita de Deus. Tiveram seus descendentes, a terra se encheu de seres humanos, mas chegou uma época em que os humanos estavam tão ruins, tão violentos, cometendo pecados tão terríveis, né, e tendo relacionamentos tão absurdos que Deus decidiu eliminar aquelas pessoas. Mas ele escolheu um homem, que era o homem, digamos, o mais justo da época, mandou fazer a arca e apenas a sua família se salvou, porque todo o resto da humanidade não quis ouvir as palavras de Deus. Então agora nós somos descendentes de todas essas pessoas. Não há povos diferentes. Deus não criou povos diferentes. Deus criou famílias. E a partir dessas famílias nós viemos à nossa existência. E em momento nenhum Deus mostra aqui na palavra dele que Sem, Cã, Jafé era um superior ao outro, né? Alguns já tentaram usar essa passagem bíblica, né? Porque houve uma época em que Noé se embriagou, né? E aí ele amaldiçoou um dos seus filhos. E aí alguns usam essa justificativa para explorar outras pessoas. Mas é aquela coisa que eu sempre digo: nós devemos ver a Bíblia na íntegra e não versículos isolados, não passagens isoladas. Porque senão eu poderia dizer sim que eu posso, né, como eu sou descendente, sei lá, de um povo, eu posso ser superior a outro. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E nós vamos continuar vendo aqui em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Como eu sempre digo, nós temos que ver a Bíblia na íntegra, não só as passagens que nos interessam. Atos capítulo 10, versículo... Na verdade, Atos capítulo 17, versículo 26. E ele, Deus, fez de um só homem todas as nações dos homens, para morarem na face de toda a terra, e fixou os tempos determinados e estabeleceu os limites da habitação dos homens. Então, ou seja, Deus de um homem só, ele fez todas as nações. É interessante que o projeto Genoma, né, que já, inclusive já é um projeto até antigo, identificou que os seres humanos têm uma descendência única. Ou seja, não há raças diferenciadas entre os humanos. Esse termo, inclusive, raça, é um termo errado. Se eu não me engano, quem criou esse termo foi Charles Darwin, não tenho certeza. Mas foi um desses naturalistas, né, que desenvolveram, pode ter sido o Linneu também, que eu já citei aqui, que desenvolveu essa ideia de raças, né, na humanidade.
Mas não, Deus ele diz aqui que ele criou uma família e dessa família ele fez todas as nações. Agora sim, Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Em vista disso, Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas em toda nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Veja que o versículo diz que é em toda nação Deus aceita aquelas pessoas que fazem o que é direito. Aqui ele não diz que ele só aceita pessoas de determinada nação, de determinado grupo, de determinada família. Não, é em toda nação. Aquele que faz o que é justo, que o teme e que faz o que é direito, Deus aceita. Tá vendo como é que Deus não tem uma nação, um povo, um grupo de homens preferido? Mateus 23, versículo 8. Mas vocês não sejam chamados Rabi, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Aqui está bem claro, somos todos irmãos, né? Somos todos descendentes de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Não há diferença nisso, a Bíblia deixa bem claro. João 17, versículos do 20 ao 23. Aqui fala uma coisa muito legal, muito interessante. Isto é uma oração de Jesus. Ele diz assim: eu peço não somente por estes, mas também por aqueles que depositam fé em mim por meio das palavras deles, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo e eu estou em união contigo, para que eles também estejam em união conosco, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, a fim de que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu em união com eles e tu em união comigo, a fim de que estejam perfeitamente unidos, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amastes aqui assim como me amaste. Não precisa nem explicar, Jesus aqui promovendo a união. Né? Jesus não falou que eu quero que um seja superior ao outro, um vai ser melhor do que o outro, um vai vestir uma roupa diferenciada para se destacar no meio dos outros. Ele fala, somos irmãos. Ou um vai usar um anel de ouro com cristais, sei lá, pedras preciosas para mostrar que ele é melhor do que os outros. Ou ele vai as indiretas aqui. Vai sentar na parte mais alta ali da igreja para que todo mundo veja que ele é melhor. Entende? Então, ou seja, Jesus aqui ele promove a união, igualdade. Não há diferença entre as pessoas. Para finalizar, a gente vai ver aqui como é que isso também vai acontecer no reino de Deus. Embora algumas pessoas achem que o reino de Deus é alguma coisa que está no nosso coração, não, a Bíblia deixa bem claro, inclusive eu posso fazer um vídeo sobre isso, que o reino de Deus é algo real que vai acontecer no mundo, né? Deus vai trazer o seu reino para a terra. Deus vai reinar sobre a terra. Tudo isso que você conhece do mundo, de coisas ruins, né? Como eu já falei no vídeo sobre os cavaleiros do Apocalipse, tudo isso vai acabar. Doenças, morte, tristeza, fome, as coisas ruins vão acabar. Deus vai governar a terra e estaremos em paz. Lá em Isaías capítulo 2, no versículo 2, tem uma coisa muito bonita, muito boa de se ler, de se ouvir, de se entender, que é isso aqui. Isaías 2:2. Na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele. Todas as nações. Deus não vai pegar uma nação só. Ah, essa nação é minha e tal. Deus ele tem um povo que é dele, mas de todas as nações. E para finalizar, Apocalipse capítulo 7, né? O livro de Revelação, capítulo 7, versículo 9. Depois disso eu vi uma grande multidão que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro.
vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras em suas mãos. Então o livro de Apocalipse finaliza dizendo que pessoas de todas as nações, tribos, línguas, povos, Deus aceita todas essas pessoas. Não há um grupo de pessoas, uma nação superior à outra, uma melhor do que a outra. Deus escolheu um povo, que foi Israel, para poder promover a sua palavra na terra. Mas depois que a sua palavra foi promovida na terra e que Jesus veio, nós sabemos agora que o povo de Deus são aqueles que fazem as vontades de Jesus, que fazem a vontade de Deus. E esse povo, os cristãos, eles são povo de todos os povos. Deus não é racista. A Bíblia não pode ser usada para promover o racismo. Você que é cristão não pode ser racista. Você não pode achar que certo grupo de pessoas, certas etnias são melhores do que as outras. Somos todos humanos, somos todos irmãos. Não promova o racismo. Não promova baderna em nome do combate ao racismo. Promova o amor, promova a palavra de Deus. E o racismo vai acabar quando o reino de Deus vier. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você compartilhe esse vídeo. Eu espero que, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva. Eu espero que você deixe o gostei desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.